Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui com a Islamis, do canal Filhas de Deus Oficial, e hoje nós vamos falar sobre assuntos sobre relacionamento, estar solteiro, e principalmente sobre a vida de um solteiro cristão. Eu trouxe ela aqui para a gente bater um papo sobre isso, o papo vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem. Então, nós vamos começar. Para iniciar, vamos logo dar uma meditada, em Gálatas 5, do 16 em diante, que a palavra de Deus vai falar assim, é sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra diz que aquele que pratica a imoralidade sexual, aquele que pratica qualquer um desse pecado do que foi dito aqui, não fará parte do reino de Deus. E é por isso que devemos ter cuidado também com a nossa vida sentimental, com os relacionamentos amorosos, com esse negócio de ficar, que tá tão, hoje tá tão... As pessoas acham que é normal, Porque hoje, na verdade, os valores estão muito invertidos, Então, hoje, para você, é muito fácil você ver uma pessoa do meio evangélico que acredita, que isso não seja pecado. É muito fácil você ver pessoas ficando e achando que é normal. Então, eu resolvi criar esse bate-papo aqui para a gente discutir sobre isso, E aí, você está com a palavra, Islamis. Para dar sua opinião, a gente vai procurar a solteira mesmo. É demais. Então, eu procurei também algo sobre a palavra para a gente meditar mesmo na palavra, para ter o quê? Uma base bíblica, porque assim, a gente só falar é fácil. Tem que mostrar na base bíblica para os jovens a verem mesmo que é verdade. Como você acabou de ler. Aí eu pesquisei lá em 1 Coríntios, no versículo, minto, 1 Coríntios 7, 32, que diz assim, vou ler aqui. Parte B só. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Então, assim, não sei se você já ouviu falar, quando o Paulo ele fala, se você é solteiro, cuide das coisas de solteiro. Se você é casado, cuide das coisas de casado. Então, o solteiro vai fazer o quê? Cuidar das coisas de Deus. Mais ou menos como assim, exemplo. A gente, quando tá solteira, a gente se preocupa muito. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Quando vai acontecer? Esquecendo que a vida tá passando. Todo dia você tem uma chance de fazer algo novo. Tanto na nossa vida espiritual, que é conhecer mais de Deus, ou procurar mais sobre o nosso chamado, meditar mais na palavra. A nossa vida profissional também. A gente tem todos os dias o quê? Chance de ir para a nossa vida profissional, procurar um emprego, procurar estudar, fazer uma faculdade. E às vezes as pessoas elas ficam presas muito no quê? Ai, será que eu vou namorar? Será que eu vou casar? Se esquecendo das coisas que estão se passando. Então, isso é uma coisa que é realmente, assim, muitas pessoas se frustram muito com isso. Ah, eu não tô vendo os jovens da igreja, todo mundo tem namorado, eu não tenho. Só pode ser alguma coisa comigo mesmo. É tipo, é muito engraçado. Oi? Será que o problema está em mim? Fato. E é incrível como na fase de adolescência, Quando a gente vê uma pessoa namorando, a gente quer também. Sim. A gente todo mundo namorando, por que sou eu? Todas as minhas namorando, por que sou eu que não tô? Ou então a mais nova, né? Porque fulano tá namorando, ou porque um primo, uma prima nossa tá namorando, a gente tem que namorar também.
Sim. né? E na adolescência acontece muito isso. Eu mesmo passei muito por isso na adolescência. E eu não tinha maturidade, eu não tinha nem o psicológico preparado para um namoro, um relacionamento sério. Imagine, né? Aí, com o passar do tempo, é que eu vim entender que tem horas que eu achei a dar risada, porque você vê que você não tinha, né, uma cabeça para ter relacionamento, você tem que ter maturidade e várias outras coisas, né? E uma pessoa com 15, 16 anos, eu não tinha essa maturidade para um relacionamento, até porque relacionamento exige muito de nós. Eu acho que você também pode concordar comigo. Primeiro, para a gente qualquer relacionamento com uma pessoa, qualquer relacionamento amoroso, a gente tem que ter também um bom relacionamento com Deus. Principalmente a gente, né, que é cristão, que é evangélico. Não adianta a gente querer procurar namorar se a gente não está ali alicerçado com Cristo, se a gente não está com a vida espiritual ali alicerçada, porque é o Senhor que vai nos direcionar, o Espírito Santo que vai nos direcionar. Então, muita gente vai querer ir para um lado, o Espírito Santo está falando que vai para esse lado, não faça isso, né? E o relacionamento dentro, né, dos princípios bíblicos, eles exigem isso, o respeito à palavra de Deus, né? A obediência à palavra de Deus, como fala aqui da imoralidade sexual, tem que ter limite, né? Então não é de qualquer forma. Verdade. E assim, tem várias experiências. Exemplo, eu sou solteira nata. Não quer dizer que eu já não quis namorar alguém, fato. Mas claro que eu não sei como você pensa. Eu já cheguei, já conversei com a pessoa, já fui orar, pedi pra pessoa orar comigo. E eu sou do tipo assim, pra namorar comigo, Deus tem que revelar quem é pra namorar. Eu peço a resposta. Só vou sair namorando se Deus revelar. E assim, todos os não que Deus me deu, no começo, é claro que nem todas as vezes a gente entende o porquê do não. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente entende o porquê. Deus, ele já fez o quê? A pessoa que eu queria namorar, ele era profeta, Deus usou ele para falar não para mim. E ele não sabia que a resposta dele era não para mim. Depois eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, chamei ele no privado, conversei com ele por WhatsApp e falei, olha, é isso, 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 você me deu um não. Aí, no final das contas, eu fiquei sabendo o quê? Que ele também estava orando. Por mim, eu também não sabia. E ele falou assim, olha, se realmente foi de Deus, ele confirmou não para você, ele vai confirmar não para mim também. E não deu outra. Depois de 2 dias, ele chegou e me chamou, olha, realmente, Deus disse que não era para namorar. E a gente viu o quê? Que em si, duas pessoas no mesmo propósito, a gente vai saber o que é de Deus e o que não é. Claro que, exemplo, se fosse da minha vontade continuar depois do não, ok. Seria algo que eu, Islami, estaria fazendo, se eu obedeço ou não. Mas depende muito da pessoa. Em si, o relacionamento que a pessoa tem com Deus é diferente. Isso. A intimidade, né? Isso. A questão da intimidade. E o que é interessante é que às vezes as pessoas por acharem, mas ele é crente, ele é profeta, ele é pregador, ele é pastor. Não tem como não ser de Deus, não tem como não ser de Deus. Fato. E a gente vai procurar quem, né? Os pregadores, os profetas, porque a gente acha assim, são mais próximos de Deus, são cheios de Deus, vou querer um desses pra mim. Intimidade com Deus, deve ser cheio de Deus. Né? Mas não é assim, né? É do jeito de Deus, na vontade de Deus. Pode ser pregador, pastor, pular no mistério, se for o que for, mas se Deus não dizer... Se não for, não é. Não vai ser. Né? Verdade. Ele sabe o que é melhor, né? Para cada um de nós. A gente não entende, às vezes, até que Deus não quer que a gente seja feliz. Mas não é porque Deus não quer que a gente seja feliz, é porque Ele não quer nos dar qualquer pessoa, né? Ele não quer que a gente escolha qualquer pessoa, né? Então, ele que tem o conhecimento, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A gente não sabe, a gente é levado muito pela emoção, a gente é levado muito pela aparência, né? Muitas vezes até pelo cargo, né? Como a gente já falou aqui. Verdade. Isso impede a gente ver a glória de Deus, a gente ter uma visão espiritual e entender o que Deus quer para mim, para você, não é isso. Deus quer algo novo, quer que a gente seja feliz. Ele não vai querer que você entre no relacionamento que daqui a alguns dias ou a alguns meses já termine e você saia frustrado ou saia machucado. Ele não vai querer qualquer coisa, né, para você. Sim, aí a gente é muito pelo coração, né? Como você disse, a gente é muito pela emoção.
E a palavra diz já mesmo, né? Que o coração da gente é enganoso. E a gente vai pelo coração e quebra a cara tantas vezes, para no final das contas a gente entender depois o não de Deus. Fala, né, que o coração do homem é enganoso. Só que Verdade. muitas, mesmo assim, né? Mesmo a palavra de Deus falando, a gente vai, né? A É, gente acaba caindo no golpe do coração. pior que é. Né? E tem, fora que algumas pessoas também acabam sofrendo uma pressão por meio da família, né? Às vezes no rode ali com os amigos, em um passeio com os amigos. Fulano, tu não vai namorar, não? Eu tenho um primo mesmo, que toda vez que eu viajo para o interior, ele fica falando e perguntando se eu vou virar freira, se eu vou ficar donzela. Porque para ele é um absurdo eu ter 21 anos e não estar em um relacionamento. Entendeu? Imagine eu. Eu tenho Uma pessoa que tem 27, outra Kézia. visão. Imagine, né? Imagina. A pessoa, para ele, uma pessoa com essa idade e não estar em um relacionamento sério, não está namorando ou ficando com alguém, para ele é algo de outro mundo, né? Uhum. Para você ver como está a sociedade hoje. Verdade. E às vezes ele fica assim, eu fico, oh, meu Deus. Não, e aqui em casa é engraçado. Por quê? Porque apesar da gente ter, tipo, 27 anos, e assim, eu nunca namorei. Chegar a namorar, colocar anel, nada disso. Conhecer sim, ok. Mas namorar nada. E, tipo, a minha avó é aquela que fala assim, e os meus netinhos? Eu falo assim, vó, não tem nem namorado, como que eu vou dar neto? Aí eu fico assim, vai com calma, calma. Mas engraçado que, exemplo, ela perturba em relação a isso, de ter namorado, mas quando a gente chega com alguém, aí ela fala, esse daí eu não gostei. Eu falo assim, vó, já tá difícil achar. Você já chega falando que não gostou, ele vai embora. É complicado. É verdade. É verdade. E eu mesmo também, igual a você, eu nunca namorei assim de porta. Eu já cheguei assim, próxima assim, de namorar e tudo, mas acabou que não deu certo, né? Deus disse Sim, não, fato. né? E naquele tempo eu não entendia o não de Deus. Eu achava que. Mas depois de um tempo eu vim entender que o não de Deus era dizendo que aquele não era o tempo. E teve uma época também da minha vida que eu lembro que eu estava querendo um relacionamento com uma pessoa que não era evangélica. Imagine o julgo desigual. E eu tive que escolher entre essa pessoa e Deus. Eita. Por que eu tive que escolher? Porque primeiro que eu não estava preparada, né, para um relacionamento. Nessa época até que eu tinha mais um pouco de maturidade, mas a questão é que eu estava querendo, a minha mente, eu estava querendo, o meu pensamento era de eu namorar aquela pessoa e depois aquela pessoa aceitar Jesus. Voltar. Entendi. Voltar, porque já tinha sido evangélico, mas estava afastado. Então, ó, minha mentalidade. Sim. Só que as coisas não é assim, não é a gente que tem que fazer a pessoa voltar para Cristo, é o Espírito Santo. Sim. E Kézia, mas tem muita gente que pensa igual a você. Tem muita gente. E no final das contas, a pessoa sai da presença de Deus por causa daquela pessoa. Porque é mais fácil a gente sair do que aquela pessoa entrar. Verdade. É mais fácil, porque a gente já está na desobediência do jugo desigual, que não agrada a Deus. A gente não está querendo ouvir a voz de Deus. E aí o inimigo ele vai usar de estratégias para nos fazer tirar da frente de Deus, esfriar. A gente não quer mais ir para a igreja. Às vezes até aquela pessoa nos vai chamar para ir para festas mundanas ou coisas seculares. No dia do culto. No dia do culto, a gente já fica sempre o culto, já vai esfriar. Sim. E vai sair. Quando o pastor olhar, a irmã não está nem mais lá na igreja, nem no grupo do jovem. Já saiu. Então, é uma situação que a gente não entende no momento, mas depois de um tempo a gente entende as coisas, viu? Sim. Aí, hoje eu olho assim, oh Deus, e muitas coisas a gente não entende, que é livramento de Deus também, viu? É livramento de Deus. E qualquer coisa que nos afaste da presença de Deus, a gente tem que negar. Aí eu falei, não tem outra, né? Eu não vou largar Deus para ficar com uma pessoa, né, que eu tô vendo que não tem futuro, né? Um relacionamento que não tem futuro. Mas pelo menos você reconheceu isso. E aquelas pessoas que não conseguem ver isso, que estão cegas e ficam lá, tipo, se deixam levar pela emoção. E o importante também é de ter a orientação do nosso pastor, porque eu tive a orientação da minha pastora, ela sentou, conversou comigo e ela falou que você vai ter que decidir. E aí foi que eu decidi. Então é muito importante também a gente
se abrir, conversar com os nossos pastores, com os nossos líderes, né? Que a gente fica, às vezes, com vergonha, né? De contar sobre essas coisas, mas eles são as pessoas que Deus instruiu, que Deus colocou ali para estar nos orientando. E eles Então, têm mais experiência do que a gente, né? Se a gente não procura eles para conversar, a gente vai acabar se perdendo no caminho. Verdade. Porque muita gente já não se abre com nossos pais em casa, né? Porque adolescentes, é difícil a gente se abrir para os nossos pais em casa. A gente acha que nossos pais, é do contra, que não quer ver a gente namorando com ninguém, né? Não quer que a gente saia de casa. Não quer que a gente saia de casa. Já começa a vir um bocado de coisa na nossa mente, mas na verdade, porque o nosso pai, assim como Deus, ele quer o nosso melhor. Verdade. Quer que a gente seja feliz, né? Eu encontrei alguns princípios, né, de um namoro cristão, uma coisa que eu achei muito interessante nesse site, que a primeira coisa que a gente está falando, que é colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser prioridade em nossa vida. Se Deus não está sendo a prioridade, a gente está indo pelo caminho errado. E a gente não tem como a gente entrar em um relacionamento sem a direção de Deus. Outra coisa é fugir da imoralidade. Quando a gente entra em um relacionamento, a gente tem que o quê? Conversar com a pessoa, né? Conversar sobre os limites. E eu falei também sobre a questão do julgo desigual, né? Que o relacionamento tem que estar o quê? Dentro da palavra do Senhor. Ser evangélico e você aceitar um relacionamento de uma pessoa que não é evangélica. É totalmente diferente, porque aquela pessoa ela vai querer ir para lugares diferentes, você muitas vezes não vai poder frequentar esses lugares, com bares. Uma pessoa que não é evangélica, para ele beber, né, curtir para festas, é normal. Já você é diferente. Você o quê? Vai para as festas da igreja, os congressos. Muitas vezes não vai querer ir com você. Ou então, se ele também tiver outra religião, né? Se ele for pensar de outra religião, é pior ainda. Você vai ter um pensamento e ele outro. Outra coisa é o respeito, né? Saber respeitar as diferenças. Saber respeitar os defeitos do outro, né? Respeitar também o tipo do outro, a privacidade do outro. Né? Entender que vocês estão num relacionamento, mas que o outro ele tem que ter o tempinho dele, você tem que ter o seu também, né? Muitas vezes o parceiro ou a parceira proíbe de estar saindo com os amigos. Então, tem que ter a questão do respeito. E da amizade também, né? Acho muito lindo quando eu vejo um relacionamento amoroso nascer de uma amizade, né? Verdade. Porque você ser amigo daquela pessoa, compartilhar o seu dia a dia, compartilhar as suas tristezas, as suas dificuldades, e dali nascer um amor, né? Um relacionamento amoroso, eu acho muito bonito também. E pensar no futuro, o que é que você quer para o futuro? Será que, de acordo com o que você quer, um relacionamento no momento não vai interferir, né? Não vai acabar atrapalhando? E falando, gente, também sobre estar solteiro, vou dizer para vocês que muitos pensam que isso é uma coisa ruim, e estar solteiro quer dizer que no momento você não está tendo nenhum tipo de relacionamento amoroso com alguém, né? Tem pessoas que acham que estar solteiro quer dizer que não está compromissado, não tem uma aliança no dedo com uma pessoa, mas eu acredito assim, que no meio cristão, estar solteiro é isso, é você estar ali esperando em Deus, ou aproveitando ali a sua vida, sozinho, entre aspas, porque você não está sozinho, né? Deus está com você. Verdade. Muita gente muitas vezes confunde solteirice, né, com solidão, com carência, né? E não é só porque a gente está solteiro que a gente quer dizer que a gente não é feliz, que a gente está triste. Muito pelo contrário. Né? Aproveite sua vida de solteiro para buscar mais de Deus, né? Para pedir a direção de Deus, até na obra mesmo, né? Porque quando a gente, como você falou no início da palavra, achei interessante, eu ia falar sobre isso também. E quando a gente está solteiro, a gente tem mais tempo para Deus. Não é isso? Isso. Muitas vezes, quem é casado, às vezes a gente vê a pessoa falar, não vou pro culto hoje não, porque eu tenho que fazer a comida pro marido, que a mãe vai trabalhar, né? Não vou pro culto não, porque meu marido chega de viagem e meu marido passa a semana toda viajando, é o único dia que ele vai estar em casa. A gente coloca Deus em segundo lugar, lembrando que Deus tem que ser nossa prioridade. Então, isso acaba atrapalhando também. Eu já vi casos de Deus tirar o marido da terra, porque a esposa dava tanta prioridade ao marido que não tinha tempo para Deus, até que Deus levou. Então, isso também ocorre, viu? A gente fica assim, misericórdia, que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas esse é o nosso Deus. Mas na palavra mesmo já está escrito aqui, que a prioridade tem que ser de Deus.
Tá aqui, exemplo, o casado tem que cuidar das coisas de casado, mas não quer dizer que vai tirar o lugar de Deus para colocar do casado. Isso. Outra O seu mentalidade. foco seria a pessoa. Isso aí. Não que isso fosse pecado, gente, deixando claro, né? Normal. Que isso não é pecado. É pecado quando você coloca a pessoa em primeiro lugar, o seu namorado em primeiro lugar e deixa Deus para segundo lugar, né? Porque é possível se você ter um relacionamento abençoado na presença de Deus e com a direção de Deus. Você também tem alguns testemunhos para contar, alguma dica, Islamis? Então, eu primeiramente falaria que a gente deve tomar muito cuidado em relação à emoção mesmo, porque assim, nós duas somos, vamos dizer, mulheres, né? A gente faz cronograma, todo mundo faz. Se disser que não, é um absurdo. Porque assim, eu, quando eu era mais nova, eu fazia um cronograma. Ó, com tal idade eu quero estudar, eu quero ter a minha casa, com tal idade eu quero casar, quero ter meus filhos. E a gente às vezes vê os anos se passando e realmente aquilo que, exemplo, em relacionamento não acontece. A gente é humana, a gente se frustra, não vou ser hipócrita, não vou estar mentindo, nunca fiquei frustrada. Sim, já fiquei. Porque assim, a gente vê uma família, a gente quer ter uma família também. Todo mundo quer. Até mesmo para tornar dentro de uma igreja em si. Mas quando a gente começa a ter relacionamento com Deus, a gente vê o quê? Que primeiramente o relacionamento dele é mais importante. Tem muitas pessoas que acham que se sente sozinho, tendo um relacionamento vai suprir esse sozinho, esse vazio dentro da pessoa em si. Mas às vezes esse vazio em si não é relacionamento, esse vazio em si é de Jesus Cristo dentro de nós. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que você não está sozinho em nenhum momento. Que em todo momento você tem a Ele. Ele não vira as costas para você, Ele te ama, Ele te dá a mão quando você precisa, Ele está com você nos momentos difíceis, na alegria também. Então, a pessoa em si, o ser humano, ele tem que saber separar em si o que é para mim e o que não é. O que vai me aproximar mais de Deus e o que não vai me aproximar. Então, a gente tem que refletir em relação a isso. E ter cuidado para não se machucar, né? Porque a gente é ser humano. A gente se deixa levar pelas emoções. Quem disser pra gente assim, nunca me machuquei, nunca gostei de alguém. Mentira. Já gostou sim. Pode deixar aqui nos comentários. Com certeza já gostou. Já quebrou a cara, já pensou que era uma pessoa, era outra. Deus falou com você que não era. Às vezes você vai mesmo querendo, porque o seu coração está dizendo mais. Você às vezes vai tentar por um lado. E Deus vai às vezes te dar um basta. Para que você não venha tentar ir por onde você quer. Então há várias maneiras, sabe? Mas uma coisa que eu aprendi. Eu sempre pergunto a Deus primeiramente. Até porque eu não quero que lá na frente eu faça alguma coisa de errado e até mesmo entristeça o Espírito Santo. Porque eu sei que é ele que está comigo 24 horas e não a outra pessoa. Não tem como mudar mais. Você casou, acabou. E se você está namorando uma pessoa, é porque você quer casar com ela, né? Sim. Você primeiro conhece a pessoa. Tem pessoas que primeiro já vai logo namorando, né? Você quer namorar com não conhece a pessoa, né? Não tem amizade, como você falou. E no casamento que a gente vai conhecer mais a pessoa, né? Que a gente vai se aprofundar ali. Sim. Aí casa e depois já quer descasar, né? Já quer se divorciar porque a fulano tem esse defeito, porque fulano é assim. E por que não, né, passou esse período de conhecimento, né, um do outro? Sim. Né? Apesar que a gente não conhece a pessoa por inteiro, a gente não conhece tudo da pessoa, né? Mas a gente tem como observar algumas coisas, como é que aquela pessoa trata os pais dele, como é que aquela pessoa se ela tem intimidade com Deus, como é que ela trata as coisas de Deus com seriedade. Então, tudo isso a gente tem como observar logo no início, quando a gente está conhecendo. Até porque a escolha vem da gente mesmo, né? Se você errou na escolha depois, o problema é seu. Tem muita gente que coloca o quê? Ai, Deus não falou para mim que não era. Sendo que Deus falou tantas vezes e a gente que não calhou, a gente que não parou. E às vezes Deus mostra e a gente finge que não vê. Porque a gente não quer ver, na verdade, né? A gente não quer ver, né? Então, gente, esse foi o primeiro vídeo, né, dessa série que eu criei. Então, a gente veio para trazer um conceito diferente e trazendo mais para o lado cristão, né? Porque nós somos evangélicas, nós queremos trazer sobre a palavra de Deus, né? Falar sobre a palavra de Deus, o que é importante. Então, mesmo se você não for cristão, evangélico, eu espero que esse vídeo tenha lhe edificado bastante, depende da sua idade, se for adolescente, jovem, porque
pessoas, né, até de mais idades também, né, que Sim. estão também solteiras, né, ou então esperando em Deus. Eu creio que esse vídeo serviu para todo mundo, né? Então, que Deus possa abençoar e Luiz. Obrigado mais uma vez, né? A gente está fazendo as lives, chegou a fazer umas 2 lives lá no Instagram, não Já. foi? E sempre que eu pergunto assim, Lami, bora fazer isso, ela tá pronta, né, para me ajudar, para me apoiar. Obrigada por essa participação, por ter aceitado esse convite, né? E obrigada a você também aí por estar assistindo. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer primeiramente pelo convite, né? Claro que eu vou ajudar, né? A gente tem que ajudar os amigos. E ainda é um Isso. tema muito importante que poucos falam, né? Ainda mais no meio cristão. A gente tem que falar a verdade, né? E Muitas vezes. trocar experiências, né? Porque a gente tem experiência para contar e tem pessoas que querem ouvir, né? Que está no nosso meio, que passam as mesmas coisas, até mesmo para se sentir que não é só com essa pessoa que está acontecendo, mas que outras pessoas já passaram também. Então eu agradeço Isso. o convite, que Deus venha te abençoar cada vez mais, o seu canal Amém. também. E é isso, obrigada. Por nada. É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.